Amados irmãos e irmãs, então, como partilhávamos no início, estamos dentro deste grande acontecimento na vida da igreja, esse grande acontecimento na vida de cada um de nós como cristãos, que foi realmente esse derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, este derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria reunidos em cenáculo, e que a partir deste momento nós temos a impulsão da igreja, que passa a ser a continuadora da obra salvífica de Cristo, como nos diz muitos autores. Com Pentecostes, a igreja tem o nascimento da igreja, ou outros dizem que ela nasce com Jesus na encarnação de Jesus Cristo e se plenifica, tem a sua plenitude em Pentecostes. Certo é que de fato é um grande acontecimento na história da igreja, e como nos diz tantos autores importantes como Raniero Cantalamessa, que elenca Pentecostes entre os três grandes acontecimentos deste mundo, juntamente com a criação e a ressurreição. Então, por isso, para tal, é preciso realmente uma grande preparação, e de certa forma a nossa comunidade buscou fazer essa preparação por meio da nossa semana, da nossa festa do Divino, de toda uma semana que contemplamos esse Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, de uma semana que nós nos aprofundamos na graça do Senhor, uma semana que com toda certeza cada um de nós cresceu muito realmente no conhecimento do Senhor. Então tivemos diversos sacerdotes, diáconos aqui que nos ajudaram muito nessa nossa caminhada. Então eu digo por mim mesmo, eu me maravilhei escutando alguns testemunhos, algumas pregações de alguns padres e diáconos. Então nos preparamos bem, ouvindo o mandato do Senhor da semana passada. Semana passada o Senhor nos dizia o quê? Não vos afasteis de Jerusalém, aguardando o que? A realização da promessa. E a promessa é justamente esse derramamento do Espírito Santo de Deus, como nos dizia, se eu não me engano, o versículo 4 da primeira leitura da semana passada. Então cada um de nós vivemos um pouco essa experiência dos primeiros cristãos, que estavam na expectativa, ansiosos, desejosos realmente da realização dessa promessa, dessa efusão realmente do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um deles. Então, cada um de nós viveu um pouco essa experiência, como nos mostra o capítulo 1, versículo 14 de Atos dos Apóstolos, perseverando na oração, unidos na oração. Nós estivemos durante toda essa semana também nessa expectativa por esse dia, por esse grande Pentecostes, não só na vida da igreja, mas na vida de cada um de nós, pois não podemos ter uma vida que não experimentamos realmente o Pentecostes, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, com o seu amor. Então, com a graça de Deus, nós vivemos essa experiência, nós nos preparamos para este dia, para este maravilhamento na vida de cada um de nós, na vida da igreja. E o Pentecostes, sabemos, tem sua origem judaica, era realmente uma festa das colheitas, depois foi colocada como uma festa 50 dias depois da Páscoa judaica, como uma festa de agradecimento ao Senhor pela lei entregue no Monte Sinai, e depois com Jesus, a partir de Jesus Cristo, com a sua nova Páscoa, nós passamos a celebrar esta festa de Pentecostes 50 dias depois da ressurreição do Senhor, como
nos mostra a primeira leitura, Atos dos Apóstolos capítulo 2, que narra realmente Pentecostes. Nós passamos a celebrar esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre Maria, os apóstolos reunidos em cenáculo. E a partir disso nós vemos realmente esse fortalecer da igreja, esse caminhar da igreja, buscando ser a continuadora das obras de Cristo, da obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, olhando para a primeira leitura, nós vemos que de modo tão simples o Senhor relata um acontecimento tão grandioso, mas de modo bem profundo. Nos diz a palavra que todos estavam reunidos, estavam juntos, não somente geograficamente, mas também em comunhão de oração, como já partilhei, olhando para o versículo 14 do primeiro capítulo. Todos unidos em oração, aguardavam a realização dessa promessa. E nos diz a palavra que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos, porque todos se colocavam realmente no coração aberto à palavra de Deus, aberto realmente a essa experiência com Deus, essa experiência que iria transformar a vida daqueles homens, como transforma a vida também de cada um de nós. Como nos falava, partilhava bem o Padre William, dessa realidade de oração que devemos vivenciar, que devemos experimentar para ter esse Pentecostes na nossa vida diariamente. Então é preciso realmente uma caminhada de oração e assumir aquilo que é a consequência desse batismo, desse encontro com o Senhor, dessa experiência com o amor de Deus. Então, como nos mostra bem capítulo 16 de João, se pedirmos o Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dará. E como neste relato de Pentecostes todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, aqui também nessa igreja, se todos desejarem também essa experiência com Deus, todos nós também ficaremos cheios da graça de Deus. Todos nós iremos transbordar também desse Espírito Santo de Deus, como nos diz uma passagem de Romanos. Todos nós seremos transbordados pela graça de Deus. Agora é preciso entender que viver essa experiência realmente com Deus é um passo muito grande, é uma grande responsabilidade que o Senhor nos chama a vivenciar, pois pedir o Espírito Santo de Deus, como nos diz a segunda leitura, no seu versículo como nos diz aqui no seu versículo 13, fomos batizados do único Espírito para formarmos um só corpo. E nos diz ainda, cada um é dado a manifestação, no versículo 7, do Espírito em vista do bem comum. Então não recebemos o Espírito Santo de Deus apenas para uma realização pessoal nossa, para algo próprio de cada um de nós. Eu quero ser o melhor, aquele que ora melhor do que de todas as pessoas. Quero ser aquele que prega melhor do que todo mundo. Quero ser o mais inteligente. Quero ser o mais sábio. Nada disso funciona nessa dinâmica com o Senhor. Nós recebemos esta graça para colocá-las em prol dos irmãos. Então, pedir realmente esta graça, essa graça de Deus, significa querer realmente ser um outro Cristo. Como nos diz o Evangelho, que o Senhor fala para cada um de nós: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, da mesma forma, Ele nos envia. Então nos envia a proclamar, a anunciar o reino com todas as suas consequências, com os momentos de glória, mas também os momentos de dificuldades. Então
ser realmente um outro Cristo significa ter os sentimentos de Cristo, vivenciar aquilo que Ele falou, mas mais do que aquilo que Ele falou, aquilo que Ele fez. Lavou os pés dos discípulos, anunciou que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. Então não é para ficarmos realmente o dia todo na rede, balançando, que às vezes a gente só escuta as pessoas falando assim: quero ganhar na cena para não fazer mais nada o resto da vida. Eu vou ficar o dia todo à toa gastando dinheiro, né? Então não é para isso que nós recebemos a graça de Deus, para ficarmos à toa o dia inteiro. Recebemos essa graça para, como Cristo, que tinha sempre um ímpeto de a todo instante sair e evangelizar. Vemos na palavra que por várias vezes Jesus falou: eu preciso ir anunciar o reino em outros lugares, em outros povos. Então vemos quanto é importante cada um de nós buscarmos realmente assumir essa responsabilidade de anunciadores da palavra de Deus, de anunciadores realmente do seu amor. E para que possamos de fato ser essas testemunhas que nos dizia domingo passado a palavra de Deus, e que de certa forma nos diz o Evangelho de hoje, somente com uma comunhão com o Senhor. E essa comunhão só se consegue a partir de uma vida de oração. Pois olhamos para Jesus Cristo e vemos o que? A vida de Jesus Cristo, toda ela perpassada por essa comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Jesus não fez nada sem o Espírito Santo de Deus. Vemos que a encarnação se deu no seio da Virgem pela ação do Espírito Santo. Foi batizado no Jordão pelo Espírito. Foi impelido ao deserto pelo Espírito. Vivia uma comunhão de oração com o Pai no Espírito. Então vemos que todo momento, para que Jesus vivesse a vontade do Pai, ele tinha realmente essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E entregou o seu Espírito na cruz, pelo seu lado aberto, jorrou o sangue e água, o símbolo do batismo, desta graça que nos fortalece e nos faz ser outro Cristo. Porque sem a graça de Deus, que às vezes a gente diz: não preciso nem ir para a igreja, não preciso nem ouvir muita palavra de Deus, eu sou muito bom, e vai elencando. Mas quando a gente se afasta do Senhor, a gente às vezes se deixa dominar realmente pelo o nosso desejo de pensar em nós primeiro, não ser o último, nem pensar, né? Primeiro eu penso em mim, depois eu vou pensar nos outros. E como nós vemos na realidade de hoje, que nós vemos um tentando engolir o outro no meio de trabalho, um aprontando com o outro, e nós vemos, olho para tantas famílias, vejo uma discórdia imensa. Como é que pode irmãos que conviveram juntos, hoje se degladiando, às vezes por uma ninharia, ou por besteiras, ou por tantas coisas, e às vezes pai e filhos, porque falta a presença de Deus. Porque onde tem divisão, é porque tem ausência de Deus, porque a presença do Espírito Santo, ele gera sempre unidade. Se não estivermos vivenciando uma unidade, com toda certeza nós não vemos a presença de Deus. Por exemplo, hoje temos nossos irmãos que começaram a Cristo sem uma caminhada de oração, uma caminhada de graça. O que acontece? Quantos irmãos vieram hoje? Vocês são da Cristo? Hein? Vieram 75, né? Quem veio, levanta a mão hoje no encontro. Louvado seja Deus por vocês, pode abaixar. Vieram 75, que não foi nem todo mundo que se inscreveram, que foram mais de 100. Se não tiver uma caminhada de oração, com toda certeza, daqui a uns 3 meses, 4, esses 75
está na casa dos 40, 50. Por quê? Chegou o domingo, tem a praia, tem o cinema, tem o shopping, e aí começa, né? É só ter alguma coisa para fazer para o Senhor, que surge todos os convites, a pessoa fica: mas eu preciso me divertir, eu sou jovem, ou então outras desculpas. Então nós vemos o quanto às vezes nos é difícil, por isso que sem realmente uma caminhada de oração, de intimidade com Deus, a gente no primeiro momento faz como Pedro, nega. Então, por mais a gente diga não, porque Pedro era o primeiro a dizer: Senhor, eu vou contigo aonde tu for, o que te acontecer, vai acontecer comigo. E no primeiro momento lá que fizeram uma alusão que ele seguia Jesus, ele jurou de pé junto que não conhecia o Senhor. E assim, se nós olharmos bem, quando nós não temos uma vida de oração, de intimidade com Deus, fazemos a mesma coisa. Não queremos assumir responsabilidades na igreja, porque queremos ter o nosso final de semana livre para fazer o que quiser. Eu falo porque até algumas pessoas de minha família, essa é a desculpa que eles até dão. Não, porque o final de semana eu quero ter sempre livre. O que eu quiser, eu vou lá e faço. Então vemos que é uma realidade de quem não entendeu o que é ser batizado, o que é viver essa experiência pentecostal na sua vida, em que o Senhor nos conduz para o lugar que Ele quer, que Ele deseja que estejamos para anunciar a sua palavra, para anunciar o seu amor. Então vamos ficar de pé e vamos fazer um momento de oração, pedindo ao Senhor que este acontecimento não seja apenas algo vazio, não seja algo teórico na vida de cada um de nós, mas que seja uma experiência de Pentecostes mesmo na nossa vida, que seja realmente um movimentar do Espírito Santo de Deus a sacudir realmente as nossas paralisias, os nossos comodismos, a nossa preguiça e tantas realidades também de divisão que tantos irmãos vivenciam. Às vezes até dentro das igrejas nós vemos um conflito, disputa, superioridade, alguém querendo ser superior ao outro, que tudo isso realmente caia por terra, não aconteça mais, que a graça de Deus reine realmente na vida de cada um de nós. E tem um irmão que está mais perto do seu lado, você já sabe o nome de todo mundo. A gente sempre cumprimenta todo mundo que está do lado. Você cumprimentou quando chegou? Quem está do seu lado? Você sabe o nome de quem está do seu lado, não sabe? Da sua direita e da sua esquerda, não sabe? É importante, nós somos irmãos em Cristo. Então nunca entre na igreja sem perguntar quem sentado ao teu lado qual é o teu nome, diz sempre o seu nome, porque nós somos uma família. Não podemos ser só uma família naquilo que fala o rito da missa. Tem que ser uma verdade na vida de cada um de nós. Quem está do seu lado, você põe a mão aí do lado dele. Vamos apenas num canto, um momento breve, pedir ao Espírito Santo de Deus que venha renovar a vida de cada um de nós, que venha renovar realmente tudo aquilo que precisa ser renovado, trazer perseverança àqueles que começaram hoje o catecumenato crismal, renovar aqueles que estão meio tíbios na fé, com preguiça, que estão como os discípulos antes de Pentecostes, com medo de falar, e que o Espírito Santo venha fazer de cada um de nós ousados na fé, ousados no amor e, acima de tudo, homens e mulheres que têm sede de Deus e sede de anunciar esse Deus para outros irmãos. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo.
possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Possamos sempre crer realmente nesta graça de Deus e que realmente o Espírito Santo, todos os nossos momentos importantes da nossa vida, todos os dias deveríamos acordar realmente pedindo ao Senhor que encha-nos com seu Espírito, para que ao longo de todo o dia possamos transbordar na vida de tantos irmãos esta graça. Quantas vezes encontramos com tantos irmãos e pela nossa, às vezes, falta de intimidade com a graça de Deus, com a sua palavra, deixamos de ajudar aquele irmão a se erguer, a se levantar. Quando nós vemos o quanto tem sido ousado aí as trevas, o Padre tem vivido aí tantas partilhas com tantos irmãos, com realidades difíceis de crack, drogas e tantas coisas, às vezes com adolescentes, com jovens, porque faltou realmente alguém anunciar para aquele jovem, alguém levar realmente aquele jovem, aquele adolescente para a presença de Deus. Por isso tenhamos sempre esse ímpeto, esse desejo de transbordar da graça de Deus para outros irmãos. E com esse desejo no coração, vamos fazer a nossa profissão de fé.